Biografia: Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em 1892 e morreu em 1953. Foi um dos maiores romancistas brasileiros. Foi considerado o mais importante ficcionista da segunda fase do modernismo ou modernismo dos anos 30. Seus romances atingiram a maioridade literária da geração regionalista. Embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países, e Vidas Secas, São Bernardo e Memórias de Cárcere foram levados para o cinema. Recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner dos Estados Unidos pela obra Vidas Secas. Infância e juventude. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebra-Galho, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892, filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Era o primogênito de 15 filhos de uma família de classe média do sertão nordestino. Passou parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, no Alagoas, onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no jornal da escola o seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, quando desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeiras dos Índios, no Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios quando duas irmãs haviam falecido de peste bubônica em 1915. Trabalhou com o pai no comércio. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos. Cargos públicos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, quando assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Carreira literária. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance Caetés. A obra tem foco narrativo na primeira pessoa. O romance é uma espécie de crônica jornalística da cidade de Palmeiras dos Índios, uma pequena cidade do interior de Alagoas, com personagens ainda estruturados de maneira primária. Nessa época, mantinha contato com os escritores José Lins de Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934, publicou São Bernardo, romance de primeira pessoa, uma obra-prima da literatura brasileira. Nessa obra, Graciliano apresenta uma notável evolução de técnica e estilo e um significativo aprofundamento na análise psicológica de seus personagens, cujo resultado é a criação de Paulo Honório, um dos mais marcantes personagens do autor. Em 1936, publicou Augusta, um dos romances mais amargos da literatura brasileira. Luiz da Silva, personagem central, narra suas frustrações em um clima de agonia, de dissolução psíquica que atinge a neurose, mas a sua incapacidade de equilíbrio reside sobre a miséria econômica. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de diretor de imprensa oficial,
e da Instrução Pública do Estado, Graciliano foi preso sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto após não encontrarem nenhuma prova. Sobre essa fase dolorosa de sua vida, mais tarde escreveu Memórias do Cárcere. Em 1937, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão com sua esposa e suas filhas menores. Em 1939, foi nomeado inspetor federal de ensino. Só em 1945 ele ingressou no Partido Comunista, do qual passou a ser militante. Em 1951 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Em 1952 fez uma longa viagem pela Europa, visitando o país, Tchecoslováquia e a antiga União Soviética. Essa experiência foi descrita na obra A Viagem, publicada em 1954, após sua morte. Em Memórias de Cárcere, de 1953, o autor relata a fase dolorosa de sua vida durante os 9 meses em que foi preso. A obra ultrapassa os limites do pessoal para se tornar um sério depoimento da realidade brasileira, denunciando o atraso cultural e as injustiças do primeiro governo getulista. Vidas Secas. Vidas Secas, de 1938, é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. A obra foi o resultado da junção de vários capítulos publicados isoladamente como contos. Seu primeiro romance em terceira pessoa. Nela, o autor narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel atuando sobre o homem. Características da obra de Graciliano Ramos. Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Foi parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar conscientização, o romance regionalista como lema a criticar para denunciar uma questão social. A publicação com a linguagem é um traço peculiar do escritor. O interesse de sua narrativa está centrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. Graciliano Ramos também escreveu obras autobiográficas, nas quais reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória revestidas de extrema subjetividade. Nessa linha destaca-se Infância, de 1945, e Memórias de Cárcere, de 1953. Morte. Graciliano Ramos faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953. A casa onde o escritor viveu, em Palmeira dos Índios, foi desapropriada em 1965 pelo governo de Alagoas e transformado no Museu Graciliano Ramos. Obras de Graciliano Ramos. Caetés, de 1933, São Bernardo, de 1934, Angústia, 1936, Vidas Secas, que é considerado sua obra-prima, é um dos livros mais famosos do autor, que é de 1938, A Terra dos Meninos Pelados, de 1942, História de Alexandre, 1944, Dois Dedos, 1945, Infância, 1945, Histórias Incompletas, de 1946, Insônia, 1945, Insônia, 1947, Memórias de Cárcere, de 1953, Viagem,
que é um livro, né, póstumo, que foi publicado em 1954, Linhas Tortas, que também é um livro póstumo, de 1962. Viventes de Alagoas e Costumes do Nordeste, que também é uma obra póstuma e foi publicada em 1962. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu publico 3 vídeos por semana, dentre elas resumos de livros e biografias. Boa leitura e até o próximo vídeo!